Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 5 de agosto, nós vamos meditar de Isaías, do capítulo 13 ao capítulo 15, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Profecia contra a Babilônia, isso mesmo é o recado do capítulo 13. Ele começa dizendo assim: sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre o monte escavado. Levantai a voz para eles e acenai-lhes com a mão, para que entre pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor, como de muito povo, o clamor de reinos e nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem o Todo-Poderoso com assolação. Joel também vai trazer essa menção lá em Joel 1:15. Pelo que todos os braços se tornaram frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão, apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher paturriente. Olharão atônitos um para os outros e o seu rosto se tornará o rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Olhe só, né? Isso nós vamos ver ser relatado também no livro de Mateus, o grande e terrível dia do Senhor. Tá lá em Mateus 24, Marcos também faz menção disso, em Marcos 13, 24. Lucas também vai relatar o grande e terrível dia do Senhor, lá em Lucas 21, 25. E o cumprimento disso que nós vamos ver em Apocalipse 6, 12, né? Castigarei o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa das suas iniquidades. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei com que os homens sejam mais escassos do que um ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Cada um será como a gazela que foge para o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será transpassado e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles e sua casa será saqueada, sua mulher violentada. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão o ouro. Os seus arcos matarão os jovens, e eles não se compadecerão do fruto do ventre, ou seja, as crianças. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, a glória e o orgulho dos cadeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Nunca, jamais será habitada e ninguém mostrará nela de geração em geração. O árido não armará ali sua tenda,
nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas, e ali habitarão avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, e os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o tempo, e os seus dias não se prolongarão. E aí nós vamos ver o hino triunfal sobre a Babilônia no capítulo 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e os porá na sua própria terra. E unir-se-á eles, os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tornarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá estes povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram e os dominaram, os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do seu trabalho e das suas angústias e da dura servidão com que te fizeram servir. Então, proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor e como acabou a tirania. Quebrou o Senhor a vara do perverso e os cetros de dominadores. Quem feriu o povo com furor? Com golpes incessantes ou com uma ira dominante, as nações com perseguição irreprimível? Já agora descansa e está sossegada toda a terra, e todos exultarão de júbilo. Até o cipreste se alegra sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam. Desde que tu caístes, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além deste profundo se turba por ti, para te sair ao encontro da sua chegada. Ele, por sua causa, despertas as sombras de todos os príncipes da terra e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos eles respondem e dizem: tu também, como nós, está fraco e é semelhante a nós, derribada está na cova da tua soberba, e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes serão a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Cumprimento, Apocalipse 8 e 10. Tu dizias em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe de quem, né? Estamos falando aqui. Os que te virem te contemplarão e hão de fitar-te e dizer: este é o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, que os cativos não deixava ir para casa, todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como renovo bastardo, coberto de morto, transpassado a espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não se reunirão à sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo, descendência dos malignos, jamais será nomeada. Preparai a matança dos filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo e as cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei
de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Reduzi-la-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. E aí nós vamos ter mais profecia contra os assírios, né? Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim se sucederá. Como determinei, assim efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros deles. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, né? E vai ter profecia também aqui contra os filisteus, e isso é o contexto histórico de 2 Reis 16:20, no ano que morreu o rei Acás, foi pronunciado tal sentença. Então estamos falando de 2 Reis, capítulo 16:20, também, que é relatado em 2 Crônicas 28:27. Não te alegres, tu em toda a Filícia, por estar quebrada a vara que te ferira. Porque da estirpe da cobra sairá a áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome sua raiz, e serão destruídos os seus sobreviventes. Sabe quem vai também profetizar sobre este povo? Jeremias. Daqui a pouco nós chegaremos lá. Jeremias 47, Ezequiel também 25:17. Então nós vamos ver algumas profecias relatadas aqui em Isaías, que Deus vai levantar outros profetas também para profetizar sobre essas nações, os assírios, os filisteus, né? E nós vamos ver profecias de diferentes profetas sobre as mesmas nações, não só dos profetas maiores, mas também dos profetas menores, né? Lá em, por exemplo, Joel 3, nós vamos ver profecia aqui também sobre os filisteus. Amós, lá no capítulo 1, nós vamos ver Sofonias, Zacarias, também vai profetizar sobre estas nações. Então, não foi por falta de profecia que esse povo, né, caiu em destruição. Deus dá sempre a chance do arrependimento, mas como hoje, naquela época também, poucos davam ouvidos àquilo que Deus dizia através dos profetas. E aí o capítulo 15 vai ser a profecia sobre Moabe, que é o nosso último capítulo de hoje. Sentença contra Moabe. Certamente numa noite foi assolada. Arde Moabe e ela está destruída. Certamente numa noite foi assolada. Kir de Moabe e ela está destruída. Sobe ao templo de Dibom, aos altos para chorar. Nos montes de Nebo e Medeba, lamenta Moabe, todas as cabeças se tornam calva e toda a barba é raspada. Cinge-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças, e andam uivando e chorando abundantemente. Tanto Esbom como Eleale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz. E é por isso que os armados de Moabe clamam, e a sua alma treme dentro dele. O seu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão até Zoar, novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luite, e no caminho de Ononaim levanta-se um grito de desespero, porque as águas de Nirim desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva e já não há verdura alguma.
Pelo que se pouparam os que ganham e depositaram eles mesmos, levam para além das torrentes dos salgueiros, porque o pranto rodeia os limites de Moabe até Eclaim, e chega o seu clamor e ainda até Beer Elim, seu lamento, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra aqueles que escapam de Moabe, contra o restante da terra. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a sempre estarmos atentos à voz do Senhor proclamada nesta terra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.